Quais as características que nós podemos observar e citar como características determinantes para um paciente ser encaminhado e admitido no sistema de UTI, num serviço de UTI, né? Esses pacientes eles precisam apresentar dependência respiratória, ou seja, alteração do padrão respiratório, alteração de um ou mais sistemas da fisiologia humana, como nós acabamos de citar. Alteração do sistema respiratório, alteração do sistema cardiológico, sistema vascular, sistema digestório, tá bom? Sistema neurológico. Esses pacientes, eles também, geralmente, quando estão na UTI, são pacientes que portam sistemas de sonda vesical de demora, sistemas nasoentéricas, drenos, catéteres. Isso são características peculiares, ou seja, características próprias de pacientes que estão em unidade de terapia intensiva. Por exemplo, paciente que foi admitido em uma UTI, é regra, é rotina da unidade sondar o paciente. Ou seja, o paciente vai se alimentar por sonda, o paciente vai vai urinar por sonda, a diurese desse paciente será controlada por sistema coletor que instalamos no paciente após a introdução da sonda, e também será controlado todos os seus resultados laboratoriais. Então, assim, são características muito peculiares de pacientes que estão com alterações graves da sua fisiologia. Quando eu falo para vocês que uma característica dos pacientes de UTI são portar dispositivos, eu ainda coloquei para vocês como sonda vesical, sonda nasoentérica, dreno, catéteres. Eu quero dizer para vocês que o que? Outros pacientes também usam na enfermaria esses sistemas. Porém, dentro de uma UTI, é rotina utilizar-se dessas ferramentas. Para quê? Para buscar o favorecimento do bem-estar do paciente que está acometido gravemente naquele momento. De acordo, esse paciente vai apresentando melhora, esses dispositivos vão sendo retirados ou não, tá? Tudo depende da avaliação da equipe multiprofissional. Trabalhando-se com sinais de agravamentos de pacientes admitidos pela UTI, pelo serviço de UTI. Esses pacientes, eles apresentam agravamento de quadro clínico. E como que eu consigo monitorar esses pacientes? Através dos seus sinais vitais alterados. Como que eu faço a verificação desses sinais vitais? O paciente é todo monitorizado. Ele é monitorizado cardiologicamente, ele é monitorizado neurologicamente, ele porta, no momento em que ele está no sistema de UTI, um monitor que fica na sua cabeceira, na parte superior da sua cama, extremamente visível a todo profissional da equipe da UTI. E nesse monitor ele apresenta todos os parâmetros: parâmetro respiratório, parâmetro de pressão arterial, parâmetro de temperatura, oximetria, ou seja, a quantidade de oxigênio naquele momento no sangue do paciente, tá bom? Então, os sinais vitais, eles me dão parâmetros iniciais quanto à decisão de condutas a serem adotadas, aliás. As alterações faciais do paciente também, elas me remetem um entendimento de dor, de sofrimento, de angústia. São outros sinais, é um outro sinal que também é muito avaliado pela equipe multiprofissional. Alterações do comportamento neuroemocional, ou seja, o paciente pode vir apresentar-se agitado, choroso, deprimido, apático, e é um sinal também de observação para mudança ou não de conduta com aquele paciente. Paciente, quando não entubado, ele apresenta sonolência; quando entubado, ele permanece em coma induzido por medicações. Como induzido, ele apresenta uma característica muito peculiar de que favorecer o não dano
aos sistemas. O que eu quero dizer com isso? O paciente está em coma induzido. Esse induzido significa que a equipe decidiu por manter aquele paciente sedado, para quê? Para prevenir os órgãos e tecidos daquele paciente. Prevenir de quê? De possíveis lesões, se acordado esse paciente estivesse. A palidez cutânea, que é o que a gente denomina como cianose de extremidades, tá bom? Pacientes em estado agonizante. É diferente de paciente grave. O paciente grave, ele apresenta as suas características que nós acabamos de estudar. O paciente agonizante é aquele paciente grave ou muito grave, que ele está com o comprometimento das suas funções vitais totalmente comprometidas. Esse paciente, ele pode vir a parar a qualquer momento. Ele está agonizando. Fisiologicamente, apresenta alterações gravíssimas do seu sistema. Pode ser de um ou mais sistemas. Esse paciente apresenta grande potencial de morte. Tá bom? Então, quando diz o paciente está agonizando, é porque fisiologicamente esse paciente está muitíssimo comprometido, ok? Botei aí para vocês também sinais e sintomas de pacientes que estão em estado agonizante, ou seja, que estão em sofrimento, que podem vir a parar a qualquer momento. Primeiro sinal e um dos mais importantes é a dispneia, ou seja, a falta de ar, a dificuldade de realizar as trocas gasosas. Coloquei também para vocês a dor, o aumento de secreções respiratórias, a fadiga, que é aquele mal-estar, aquela inquietude, a fraqueza, que o nome técnico é astenia, o paciente está astênico, uma astenia progressiva, né? Ou seja, a fraqueza dele está evoluindo, ela está crescente, diminuição da ingesta de alimentos, claro, o paciente que está agonizando, ele não lembra nem o porquê ele está ali, quanto mais a necessidade de se alimentar naquele momento. Ele pode vir a apresentar convulsões, náuseas, vômitos, uma retenção urinária, ou seja, que é a falência da filtração renal, a incontinência do esfíncter, geralmente é o esfíncter anal, ou seja, o paciente pode vir a fazer cocô, a defecar na hora que estiver agravado. Esse paciente geralmente apresenta febre, ele apresenta sinais de confusão mental e também alterações do pensamento. Ou seja, um paciente que está fisiologicamente desequilibrado. É um paciente que está em estado agonizante e que, se as medidas adotadas não apresentarem efeitos emergenciais, efeitos logo após a sua realização, esse paciente, infelizmente, pode vir a óbito, pode vir a falecer durante a execução de medidas que tem como objetivo a reversão do quadro. Dentro de uma UTI, não diferentemente de todos os outros serviços de uma unidade hospitalar, também se trabalha com normas e rotinas, entendeu? Então, assim, norma, gente, não se questiona, norma se cumpre. O que está determinado tem que ser cumprido. Inquestionavelmente tem que ser cumprido. O que pode se realizar são sugestões de melhoramento de processos, mas foi norma, é para ser cumprida, tá bom? As normas são padrões. Padrões de quê? Padrões de assistência, padrões de atendimento. São regras, são diretrizes usadas para dirigir. Olha só, são regras, são diretrizes utilizadas para dirigir o comportamento humano. Ou seja, para nortear, para dar um sentido da minha conduta profissional. Norma nada mais é do que um conjunto de padrões, ou seja, é um conjunto de orientações para que se venha a obter os resultados esperados. E esse conjunto de padrões, ele precisa ser obedecido, ok? São regras, são diretrizes colocadas de forma simples, mas que necessitam respeito, que necessitam a sua execução em sua plenitude. Essas regras
mesmo sendo simples, elas contêm orientações comportamentais específicas, técnicas ou outros critérios que devem ser seguidos e respeitados. Isso aí foi um conceito que eu tirei do dicionário Aurélio, para a gente poder entender de forma muito clara o que vem a ser norma. Então, norma nada mais é do que um conjunto de padrão que obedece às especificações técnicas ou a critérios que devem ser seguidos. Tá? Então, quando existe uma norma dentro de um sistema de UTI, por exemplo, no protocolo daquela unidade diz que é norma o paciente não ficar com acompanhante. É uma forma simples de dizer que aquele paciente ele vai ficar isolado do contato familiar por um momento X, tá bom? Minha câmera tá um pouquinho torta, mas vamos lá. Rotina dentro de um serviço de UTI. Que vem a ser rotina? Rotina nada mais é, pessoal, o modo como nós realizamos um procedimento, tá? É a forma aonde se busca a repetição dos procedimentos. Segunda-feira, a técnica A é executada. Terça-feira, a técnica A vai ser executada da mesma forma que foi executada na segunda-feira. Isso é uma rotina, ou seja, os procedimentos eles acontecem de forma igual, independente do setor, aliás, independente do horário, do plantão ou do dia da semana que realizou-se aquele procedimento. Tá bom assim? Então, rotina é o que? É tudo aquilo que se repete da mesma forma. Ela não muda. Do jeito que ela é realizada na segunda-feira, ela é realizada na terça, na quarta, na quinta, seja de manhã, à tarde ou de madrugada. Tá bom assim?